Os malditos, os tiranos, os papistas, os jesuítas, eles controlam ambos os lados e estão provocando o que é chamado de dialética hegeliana. E muitas outras pessoas afirmam e parecem estar defendendo liberdade. Uma pergunta está pairando sobre suas cabeças. E qual é essa pergunta? Eles controlam a oposição? Vamos direto ao assunto. Espero que vocês entendam o termo controlam a oposição. David Icke provocou um incêndio no Twitter em 3 de fevereiro e esse fogo está ardendo desde que ele expôs Elon Musk por promover um imposto global sobre carbono para combater as mudanças climáticas. Deem uma olhada, olhem por si mesmos. Ele se chama David Icke. No Twitter ele diz Alex Jones, Tucker Carlson, Andrew Tate, Jordan Peterson, Ben Shapiro, Joe Rogan e o resto do tipo de adoradores de Almíscar. Ele continua. Quando você vai acordar para ver que esse homem realmente é, quem este homem realmente é, eu desisto de sua ingenuidade. Aqui ele está a defender exatamente o caso do Fórum Econômico Mundial para o imposto sobre o carbono, que Klaus Schwab e Gates exigem há muito tempo, usando o mesmo argumento sobre a farsa da mudança climática. E todas essas empresas estão avançando a agenda global de culto para a distopia. Espaço X, Neuralink, Tesla e mesmo a empresa chata de construção de túneis. Essas são as palavras de David Icke. Mas, amigos, ele não parou por aí. Ele passou a declarar. Eu o chamo de o maior maverick dos últimos 500 anos, porque na mesquita promove você no Twitter X, enquanto seriamente bane as sombras, aqueles com inteligência, para denunciá-lo pelo que ele está fazendo. Onde quer que você olhe, incluindo seu apoio a uma renda básica universal e a promoção de uma aquisição de inteligência artificial escondida por trás de sua falsa preocupação. Ele está empurrando tudo o que o Fórum Econômico Mundial manda e o que os globalistas querem que aconteça. Não havia mídia alternativa quando comecei em 1990, disse David Icke. E eu vi isso aparecer e crescer, e agora você está destruindo-o com sua patética submissão a este ativo flagrante aos próprios globalistas ao qual você afirma se opor. Eu falei a vocês que um fogo estava acendendo. Mais de 4 milhões de selos e visualizações naquela postagem real no Twitter X. Vamos ouvir o próprio Elon Musk promovendo o clipe do imposto sobre o carbono. O que vou falar hoje é o que é necessário para enfrentar a crise das mudanças climáticas. Que ações podemos tomar para que isso aconteça? Acelerar a transição da era dos combustíveis fósseis para que haja uma certa quantidade de carbono circulando pelo meio ambiente. Então observem que ele deseja fazer a transição do quê? De combustíveis fósseis. Então qual é a solução? Clipe 2, ele afirma que é hora de um imposto global de carbono. A solução, obviamente, é o subsídio, o que significa que precisamos ter um imposto sobre o carbono, e para torná-lo algo que não seja uma questão de esquerda nem de direita, deveríamos torná-lo provavelmente um imposto de carbono neutro em termos de receita. Amigos, o que vocês fariam com alguém que afirma promover a liberdade, por um lado, com base em uma questão específica, mas em outras questões ele promove itens da agenda que restringirão severamente a sua liberdade? Como você chamaria isso se ele passasse a usar uma linguagem de fomentação do medo? Você tem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o diretor da OMS, Tedros, o líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, John Kerry. Todos estão promovendo, todos estão dizendo que se aquecermos o planeta em 2 graus, não seremos capazes de sobreviver. Elon Musk completa isso. Ele diz que será além dos 2 graus. O que você chamaria isso? De fomentador do medo? Escutem, aqui está John Kerry, 2 graus. 2 graus no futuro poderia resultar em mais de 600 milhões de pessoas não recebendo o suficiente para comer, e você simplesmente não pode continuar a aquecer o planeta e ao mesmo tempo esperar alimentá-lo. Certo? Vocês ouviram John Kerry? Aqui é Elon Musk e sabemos de que lado John Kerry está. Ele não esconde. É claro que ele está com os globalistas, os papistas, os jesuítas, os líderes das sociedades secretas, os tiranos, certo? Elon Musk.
Acho que é praticamente dado que os 2 graus, o aumento de calor ocorrerá. A questão é se será muito mais do que isso, se haverá um aumento de 2 graus. De modo que no mesmo clipe ele afirmou que é necessário haver um imposto global de carbono nos próximos 5 anos. Por que 5 anos? Entre todos os números que ele poderia ter escolhido, por que 5 anos? Façam as contas. É 2024 mais 5 anos, se dá em 2029. Ele está promovendo indiretamente a Agenda 2030. Essas são perguntas razoáveis. E a Agenda 2030, a ONU está pressionando isso, a OMS está pressionando por isso, o Fórum Econômico Mundial está empurrando por Klaus Schwab, é a agenda do Papa, a agenda do Anticristo, a agenda dos jesuítas, aqui está o imposto global de carbono em 5 anos. A fim de dar à indústria tempo para reagir, esta poderia ser uma abordagem gradual que talvez demore 5 anos, antes que os impostos sobre o carbono sejam muito altos. Então isso significa que apenas as empresas que não agirem hoje sofrerão em 5 anos. E então ele prossegue afirmando que as pessoas devem pressionar seus políticos para promulgar esta lei para um imposto global sobre o carbono. Vocês sabem o quanto isto é significativo? Como as leis são promulgadas pelos políticos, vocês sabem que lei está por vir? Qual será o último ato do drama? Será a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, verso 15 a 17. E quem vai decretar a marca da besta? Qual será o primeiro país? Os Estados Unidos da América, e depois se tornará global. E quem vai realmente exigir desses 2 ramos do governo que receberá a marca da besta? É o povo. Vejam isso, escutem o que ele diz, exigir dos políticos. Então, a pergunta que você pode fazer, eu diria que, sempre que você tiver a oportunidade, fale com os políticos, peça-lhes que lhes promulguem um imposto de carbono. Temos que consertar a externalidade sem preço. Converse com seus amigos sobre isso, o combate à propaganda da indústria de carbono. Então, essa é a mensagem básica que tenho aqui. E aqui está, meus amigos, o grande conflito, página 592. A marca da besta será promulgada pelo povo comum, exigindo que seus políticos promulguem a lei dominical nacional com perseguição para todos os dissidentes. Aqui está, porque eu estou perguntando. Elon Musk é uma oposição controlada, vocês sabem. Há alguns dias atrás, em uma entrevista com Joe Rogan, ele disse exatamente o oposto. Ele disse que poderíamos ter 10 vezes mais a população e ainda sobreviver. Ele passou a declarar que qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer organização que esteja culpando os humanos pela mudança climática, as emissões de carbono, estão na verdade dizendo que os humanos devem morrer. É um movimento extincionista. Na verdade é o culto da morte. Qual é o correto? Ouçam por vocês mesmos, aí está Joe Rogan e Elon Musk. Eu sou a favor, sou pró-meio ambiente. Pausem, olhem a data de algumas semanas atrás, alguns dias atrás. Eu sou a favor do meio ambiente, mas no limite. Se você for levar o ambientalismo ao extremo, você começa a ver a humanidade como uma praga na superfície da Terra, como um molde ou algo assim. Mas isso é realmente falso. A Terra poderia levar, provavelmente, ter 10 vezes mais a civilização atual. A população poderia ser 10 vezes mais a população sem destruir a floresta. Então, o movimento ambientalista, eu sou um ambientalista, foi longe demais, eles foram longe demais. Vocês sabem, se você começar a pensar que os humanos são maus, então a conclusão natural é que os humanos deveriam morrer. Agora, amigos, não vou entrar nisso. Comparem a afirmação a seguir com o que vocês acabaram de ouvir. Observem, está no mesmo clipe que estou reproduzindo nos últimos minutos. Aqui está. Então está indo para o ar, sendo absorvido pelas plantas e animais, e depois voltando para o ar, e esse carbono está circulando na superfície, e isso é bom, e tem feito isso por milhões, centenas de milhões de anos. O que mudou é que adicionamos todo esse carbono extra ao ciclo de carbono, e o resultado líquido é que o carbono na atmosfera do oceano está crescendo com o passar do tempo. É muito mais do que pode ser absorvido pelo ecossistema. Ele disse, nós adicionamos emissões extras de carbono ao meio ambiente e o ecossistema não pode absorvê-lo. Pergunta, quem é o culpado? Não são as pessoas?
Ele apenas disse que aqueles que estão culpando os humanos são extremistas, eles estão indo longe demais. Se você culpa os humanos por isso, significa que você está dizendo que os humanos deveriam morrer. E é exatamente isso que Elon Musk acabou de dizer. Adicionamos mais emissões extra de dióxido de carbono ao meio ambiente e o ecossistema não pode absorvê-lo. Então, quem está culpando os humanos? A menos que você acredite que o carbono extra está sendo apenas abstratamente lançado no ar, ele está culpando os humanos. Culto da morte. Vamos voltar para a parte da entrevista. Quero dizer, não quero ser melodramático, mas é quase como um culto da morte. É um culto da morte. Isso é exatamente certo. É essencialmente extincionista, como está no limite. Eles estão propagando a extinção da humanidade e da civilização e algumas pessoas que são como a maioria das vezes está implícito. Eles não explicam, mas às vezes é explícito, como se houvesse um cara na primeira página do New York Times que literalmente tem aquela coisa chamada movimento extintor. Ele foi citado na primeira página do New York Times, dizendo há 8 bilhões de pessoas no mundo, mas seria melhor se não houvesse. E eu estou bem, amigo. Você pode começar por você mesmo. Sim, tão explícito versus implícito. Qual deles é Elon Musk? A pergunta é de que lado ele está? De que lado? Eu não estou aqui para implorar amigos, estou aqui apenas para fazer amigos de Jesus e tornar outras pessoas amigas de Jesus. E simplesmente, como diria no termo coloquial, chamamos uma pá de pá. Ele foi pego em uma conversa dupla. De que lado ele está agora? Amanhã ele pode vir e confessar publicamente e se arrepender e entregar tudo a Jesus Cristo, mas hoje ele é pego em flagrante. De que lado ele está? Ele é pela liberdade ou pela escravidão? Qual deles? Ou ele está apenas confuso? Assistam isso. Ele tem amigos, isso é o que sempre me fascina. Bem, aqui está ele. Ele se parece com você. Não falta muito para esta terra. Quero dizer, é o movimento de extinção humana. Isso é um gasto hilário. Eu gostaria de festejar com aquele cara, eu só gostaria. É isso aí. Essa é a morte. Isso é uma versão explícita do culto da morte. Quero dizer, extinção. É uma palavra que ele usa. Então, em outras palavras, Elon Musk está dizendo que não irá tão longe e direi, devemos matar bilhões de pessoas, mas vamos escravizar alguns, vamos escravizar a maioria. Vocês entendem meu ponto? O imposto global sobre o carbono leva ao fim do período de escravidão na história. Essa é a agenda do anticristo. O Papa diz, culpe os humanos. Observem isso, ele diz, a culpa é dos humanos. Foi isso que o Papa disse, feito pelo homem. Culpe-os pelas emissões de carbono. Então, quem está ao lado de Elon Musk? Lembrem-se, há vários meses compartilhei com vocês uma foto real de Musk e do Papa no Vaticano. E como eu disse, não podemos ler muito sobre isso, porque é uma questão de protocolo para pessoas proeminentes se reunirem com o anticristo. Todo mundo que se encontra com o anticristo, vou me arriscar a dizer que eles estão com o anticristo e a sua agenda. Isso não importa, porque alguns líderes são simplesmente ignorantes sobre quem é o anticristo, porque nosso povo, em nossa comunidade, permaneceu em silêncio por longo tempo. Vamos voltar ao meu ponto, amigos, mas agora estou olhando 2 vezes para essa foto. Não apenas eles estão tirando uma foto juntos, mas agora ele está promovendo a agenda real do anticristo, de cujo lado ele está. Observem isso, e o que o Papa diz que deve ser promulgado. Amigos, olhem para Laudato Si, para ver que essas não são as minhas palavras. Este é o verdadeiro livro das ordens de marcha para a agenda das mudanças climáticas. Parágrafo 23 e 26, o Papa, observem atentamente as palavras azuis. Há uma necessidade urgente de desenvolver políticas para que nos próximos anos a emissão de dióxido de carbono e outros gases altamente poluentes possam ser drasticamente reduzidos. Por exemplo, o que agora substitui os combustíveis fósseis. As palavras exatas de Musk, fora da era do combustível fóssil, é a mesma agenda. Olhem para isso. O Papa diz que é hora de combater as mudanças climáticas e ele diz que precisamos decretar sobre o carbono para combater as mudanças climáticas. Como posso ficar em silêncio? Posso fazer uma pergunta?
Se você cultivasse, tivesse umas galinhas e visse um lobo, o que você faria se um lobo estivesse silenciosamente camuflado e se aproximando de sua casa? O que você faria? Não soaria o alarme? Você não faria tudo o que é necessário para proteger os galos e as galinhas? Você não faria isto? Isto é, falando coloquialmente, o que Jesus diz sobre os lobos em pele de cordeiro, Mateus 7, vigias da noite. Não vemos os lobos em pele de cordeiro? Não estou aqui para implorar, amigos, mas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para dar à trombeta um sonido distinto, soprando a trombeta, não uma flauta, nem um violino. Voltemos aqui. Outro artigo, palavras vermelhas sublinhado. O que o Papa está promovendo? Precificando o imposto sobre o carbono. Imposto sobre o carbono. Agora observem isso. Título. Agora é hora de iniciar um imposto sobre o carbono. Como disse o Papa Francisco na Laudato Si, o economista nos diz que a maneira mais fácil e eficaz de reduzir as emissões de carbono é tornar as emissões de carbono mais caras. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, o que Elon Musk está promovendo está tornando as emissões de carbono mais caras. Talvez você tenha esquecido. Aqui está novamente. Ouçam Elon Musk. A fim de dar à indústria tempo para reagir, esta poderia ser uma abordagem gradual que talvez demore 5 anos até que os impostos sobre o carbono sejam muito altos. Significa que apenas as empresas que não agirem hoje sofrerão em 5 anos. Aqui está o que eu vejo. Eu vejo o princípio de Apocalipse capítulo 13, versículo 15 ao versículo 17. Você vê o que eu vejo? Eles estão usando impostos sobre o dinheiro para forçar o comportamento. Vamos lá. Eles estão usando o dinheiro dos impostos para forçar o comportamento para que as pessoas se alinhem com sua agenda draconiana. Este não é o cumprimento de Apocalipse 13, que você não poderá comprar nem vender a menos que receba a marca da besta. O princípio está lá. E agora nós estamos vendo. Vamos seguir em frente. Agora estamos vendo o Congresso dos dois lados do corredor, democratas e republicanos, considerando a promulgação de um imposto sobre o carbono. Está bem ali. Não estou inventando isso. E é por isso que sempre digo que ambas as partes são duas asas de um mesmo pássaro, os mesmos pássaros jesuítas. O papado, os jesuítas estão nos bastidores, não apenas na América. Vejam isso, amigos. Macron tentou isso há vários meses atrás. Título: para promulgar impostos sobre o carbono na França, para combater as mudanças climáticas. Olhem para o tumulto e a agitação civil na França. Assistam isso. Sabe-se agora que muitas pessoas morreram. Pessoas morrendo. Sabe-se agora que muitas pessoas morreram nesse dia. Os protestos em massa na França foram causados pelo aumento dos preços dos combustíveis, estimulado pelos aumentos de impostos sobre o carbono do presidente Macron. Manifestantes atearam fogo em pedágios em uma rodovia no sudeste na noite de terça-feira e em outros lugares. Refinarias e estradas foram todas bloqueadas, causando grandes transtornos. Mais de 250 mil de pessoas se juntaram ao chamado protesto dos coletes amarelos em homenagem às jaquetas de alta visibilidade que os motoristas usam. É o suficiente, está claro, porque as pessoas na França viram o imposto de carbono do presidente como uma forma de escravidão social, financeira. E é por isso que estou perguntando de que lado está Elon Musk. Ele parece ser a favor da liberdade de expressão, mas ainda assim o que ele está promovendo? A agenda do anticristo, que acabará por levar à escravidão, destruindo apenas a classe média, ricos e pobres, escravizando as massas, novamente cumprindo Apocalipse capítulo 13, ricos, pobres, livres, escravos, pequenos e grandes, é isso. Nos é dito no espírito de profecia, os princípios do jesuitismo, os princípios da hierarquia católica romana, serão levados sob o cuidado e a proteção do Estado. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? E foi isso que Elon Musk disse. Vá aos seus políticos, exijam deles que promulguem o imposto sobre o carbono, que esta é a agenda do Papa. Sim, e no que resultará?
Em apostasia nacional será o resultado final. Será apostasia nacional. Olhem para isto agora. Os líderes do G7 devem criar um clube climático. E o que eles estão promovendo no G7? Digam o que estão promovendo. Uma política climática chamada tributação do carbono. Tributação do carbono. Aquele artigo, vejam o título do artigo e verão o que eles realmente disseram, que estão ligando a propósito. Aqui estão as palavras azuis. Documentos dizem que os líderes estavam comprometidos com uma estrada altamente descarbonizada. Até quando? Até 2030. Faz sentido agora o que Elon Musk diz que fariam em 5 anos, a mesma agenda. Não vamos inventar isso, a agenda do papado. Até 2030, conversão ecológica. Faz sentido? E amigos, aqui é o que eu quero que todos vejam. Esta declaração de um imposto sobre o carbono para domingos livres de carbono. Vamos ver de novo. Movimento fará a transição do imposto sobre o carbono, imposto global sobre o carbono, para um domingo global livre de carbono. Significa que não haverá nenhum movimento aos domingos. Descansar nos domingos, vá à igreja aos domingos, adoração aos domingos por lei para combater as mudanças climáticas. Está bem ali no artigo. A ONU está pressionando por isso, o Fórum Econômico Mundial está pressionando por isso, o Papa de Roma está pressionando por isso, e eles dizem que podemos economizar 16,5 trilhões de dólares simplesmente descansando um dia por semana. Se você notar nas palavras vermelhas, está falando sobre emissões de carbono. Palavras azuis e sublinhadas, é isso. Então será que eles definiram o bar? Vamos ter um imposto global sobre o carbono, e eles sabem que muitos países não aceitarão isso. As pessoas não aceitarão isso, como vimos, amigos. Algumas organizações não aceitarão isso. E então eles dizem, que tal descansar no domingo? Oh, vamos nessa! É o que chamamos de isca. Trocar 6 por 9. 666. Está aí, amigos. Adoração no domingo por lei para combater as mudanças climáticas. A questão foi levantada para que eles promulguem a adoração dominical por lei. Acredito que eles têm que começar a normalizar e a vender a agenda, e vender a ideia, vender o sentimento de que o domingo é o sábado de Deus. É o que está acontecendo agora. Olhem para isso. Aí está. Até a Islândia, para combater as emissões de carbono, fecharam as lojas aos domingos. É para lá que estamos indo, amigos. É para onde estamos indo. E então precisamos marcá-los, e cada cidadão civil deve ter um rastreador de carbono individual. Perdão, uma pegada de carbono. Um rastreador de pegada de carbono. Está chegando. É a agenda do Papa. Aqui está a conversão ecológica na Laudato Si. Não comprar e não vender no sábado. Que sábado? No domingo. Agora mesmo temos o presidente da América realmente normalizando e afirmando que o domingo é o sábado. Isso foi feito na Ponte Selma, no Alabama. Domingo sangrento. Agora, é claro, se o presidente disser que domingo é sábado, domingo é dia de descanso, deve ser verdade. Afinal, ele é o presidente, certo? Errado. O que a Bíblia diz, fale por si mesmo. Deixe-me encerrar com isso. Em muitas das suas religiões, tradições, o domingo é o sábado, o dia de descanso. Mas naquela manhã de domingo 7 de março de 1965, Amelia Ball Robinson e 600 de seus companheiros filhos de Deus escolheram bancos diferentes nesta ponte de sua amada Selma. Eles foram chamados no altar da democracia, sem saberem seu destino, mas certos de que a causa era justa. Bem, senhor presidente, o domingo como dia de descanso e adoração é o sábado. Não é justo, é injusto. Domingo veio do paganismo, domingo veio do papado. Deixe-me encerrar com isso. Para muitos de sua fé, de tradições, o domingo é o sábado, o dia de descanso. Amigos, se eu tivesse uma declaração a fazer para encerrar, o que seria? Aqui está. Acabamos de olhar para o imposto global sobre o carbono, tributando o mundo inteiro. Quero chamar a atenção de vocês para Lucas capítulo 2, versículo 1. Menciona César Augusto.
O imperador romano, o Império Romano tributou o mundo inteiro, que era como um censo para ataques. Escutem com atenção. Estamos vendo algo muito semelhante. Estamos em vigilância. Está acontecendo agora. Vigilância. Na identidade digital, moeda digital e embutido em sua pele, chips cerebrais nas suas cabeças, vigilância neurológica. Em seus veículos, vigilância. E então virão penalidades e perseguições. Quando César tributou o mundo inteiro, foi um sinal para Maria e José se moverem. Observem isto. Este evento atual fez com que Maria e José se mudassem, a fim de cumprir a profecia. Em Miqueias 5, versículo 2, diz que o Salvador deveria nascer em Belém da Judeia. Quando o imposto foi cobrado, quando a lei foi dada, eles não estavam no lugar certo. Quando ouviram que ela estava chegando, eles se mudaram, e para que Jesus pudesse nascer em Belém da Judeia. Meus amigos, enquanto vemos esses eventos atuais, é hora de agir, implementar as 5 chaves da sobrevivência: conversão, viver no campo, amém, ter recursos hídricos e alimentares em sua propriedade, preparar-se para todas as crises. Número 4, ser independente do sistema, indústria. Número 5, evangelizar e ajudar aqueles que são menos afortunados, o sistema de troca.